Salve concurseiros e estudiosos de plantão, a gente está começando aqui uma aula super interessante, justamente para a gente falar sobre legislações específicas, com ênfase no direito administrativo, mais focado em carreiras de natureza mais policial. Hoje a gente vai ver, colocando aqui na tela só para você saber, a gente vai ver a Lei 4.878, que fala sobre o regime jurídico peculiar. A palavra é interessante, a gente vai explorar um pouco ela. Regime jurídico peculiar dos funcionários civis da União e do Distrito Federal, ocupantes de cargo de atividade policial. Bom, eu sou o professor Ronaldo Paiva e essa é a minha principal rede social, é o Instagram. Segue lá que a gente vai colocar dicas bem interessantes para vocês, para crescer o nosso conhecimento, trazendo informações úteis e relevantes para fins de concurso público. Nosso objetivo hoje com essa norma é trazer informações de forma bem objetiva para que você tenha condições de realizar um concurso, uma prova de concurso público e tendo as informações necessárias para poder julgar uma questão entre certo e errado. Ao fim da aula, inclusive, a gente vai resolver algumas questões para que fique bem claro como é que a semântica da lei, como a interpretação da lei vai ser preponderante para que você consiga resolver essas questões. Então, vamos na tela e vamos dar continuidade aqui, na verdade, iniciar. Né? Eu quero contar uma historinha para você, justamente para a gente contextualizar essa ideia da norma da Lei 4.878, que é de 1965. Essa questão do ano da norma é importante a gente entender. Por que a gente está estudando uma norma muito antiga? Não, a gente não está estudando uma norma antiga, a gente está estudando uma norma vigente. Alguns pontos não foram recepcionados pela Constituição de 88, mas é uma norma vigente e aplicável a esses servidores, então, que exercem atividade de natureza policial. A gente vai encontrar, inclusive, nomenclaturas antigas, que a gente tem que fazer uma adaptação mental para saber exatamente o que é. Por exemplo, a gente vai encontrar aqui a palavra prefeito para o Distrito Federal, e a gente sabe que no Distrito Federal não há mais prefeito, é governador. A gente vai encontrar polícia metropolitana, por exemplo, e polícia metropolitana não existe mais, a gente está falando da polícia civil do Distrito Federal. E é uma norma que tem incidência. É mais comum a gente encontrar essa lei nas provas para a Polícia Federal e para as provas para a Polícia Civil do Distrito Federal. Até porque essa lei foi fomentada com uma motivação, com uma justa causa daquele período. Então eu quero contar essa historinha justamente para contextualizar para você. Então vem aqui na tela de novo. A gente está falando, por exemplo, de um período histórico da plena construção do Distrito Federal. O Distrito Federal, Brasília, estava sendo construído em 1958. Ele, na verdade, começou em 1955 e terminou dia 21 de abril de 1960. É o plano 50 anos em 5 de JK. Então, o que acontecia naquele período? Aconteciam furtos em canteiros de obras, aconteciam pequenos delitos. Então, a Nova Cap, que era a empresa responsável para poder construir, estava em plena construção do Distrito Federal, de Brasília especificamente, pediu então ao governo federal que criasse um instituto policial para poder fazer a fiscalização desses bens materiais e garantir a incolumidade física daquelas pessoas que trabalhavam no canteiro de obra. Era até meio que redundante. Foi criada, então, essa instituição para dar esse suporte à Nova Cap. Pois bem, em 1960, a gente tem a inauguração de Brasília. E ali, sim, é criado um instituto maior, voltado para a segurança nacional, e ali dentro a gente vê a própria Polícia Civil no Distrito Federal, porque o Distrito Federal tem esse objeto territorial, que a gente pode dizer assim, é um conceito jurídico, eu sei, mas é o Distrito Federal, então suponha que naquele momento o departamento voltado para essa Polícia Nacional, para essa Polícia Federal, também cumpria as suas atividades aqui. Em 1964, a gente tem essa divisão, então, tendo a Polícia Federal, né, uma polícia mais no âmbito da União para todos os entes da Federação, no que tange ao direito penal, no que tange à manutenção da ordem social e da segurança pública, mas no sentido federal. E a gente tem no Distrito Federal, então, a Polícia Metropolitana, que hoje é a Polícia Civil. Em 1965 tem essa norma vigente que ampara esses dois institutos de polícia, tanto a Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal, e a gente vai começar então a estudar essa norma propriamente dita. Esse conceito histórico é importante que você entenda, justamente para você não estranhar. Poxa, a gente está estudando uma norma de 1965, Ronaldo, ela cai em concurso? Ela não cai não, ela despenca em concurso. E como ela é uma norma mais antiga, as pessoas geralmente confundem por conta da falta da nomenclatura atualizada dela, e é importante a gente ver ponto a ponto. Para quem vai fazer concurso, por exemplo, para a Polícia Civil do Distrito Federal,
É uma norma sine qua non, é importantíssimo que você tenha conhecimento sobre ela. Mas vamos para a prática, vamos parar dessa conversinha mole e vamos colocar o nosso conhecimento em prática. Primeiro aspecto do direito administrativo que eu quero trazer para vocês é o conceito de regime jurídico. A gente sabe que quando a gente fala sobre um regime jurídico, e essa norma traz uma relação jurídica entre o Estado e os seus servidores. Quando a gente está falando de uma relação jurídica entre Estado e seus servidores, a gente está falando de uma relação jurídica vertical, ou seja, é de observação obrigatória aos envolvidos nessa relação jurídica. Então, eu preciso observar essa norma nas minhas relações jurídicas. E a gente sabe, quando a gente está falando de servidores públicos, de agente público no geral, aquele conceito de legalidade para a gente é que a gente é obrigado a fazer aquilo que a lei manda a gente fazer. Não existe lei, bom, eu não posso fazer nada. A lei vai determinar, então, o meu modus operandi, a minha conduta frente ao meu serviço para a sociedade. Por isso eu presto um serviço à sociedade enquanto servidor público. Esse é o conceito raso, claro que a gente está trabalhando, mas é o conceito dessa relação jurídica que eu quero passar para vocês. A Lei 4.878 tem uma relação jurídica de Estado para com seus servidores, só que não são todos os servidores, a gente sabe, são servidores específicos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui qual é a incidência normativa para qual tipo de servidor público essa norma vai ter a incidência. Eu já até falei um pouco, mas eu vou esmiuçar mais à frente. E é interessante que ela é peculiar justamente por esse princípio da especialidade. Pelo princípio da especialidade, eu vou ter essa relação jurídica aplicada especificamente a um grupo de servidores. Eu digo mais, eu considero ela peculiar porque ela traz um regime jurídico disciplinar. Ou seja, tem natureza administrativa. Essa é a natureza jurídica dessa norma. Ela tem natureza administrativa porque ela aplica no âmbito disciplinar. Tem muitas características de organização, com certeza, nessa norma, mas ela tem uma incidência, uma relação jurídica de um regime disciplinar, porque ela visa, inclusive, as punições necessárias dentro de cada um cargo componente do serviço público da carreira policial. E é importante a gente ver isso. Agora, para quem a norma vai ser aplicada, a gente tem que prestar muita atenção, porque isso é objeto de prova e traz uma certa confusão. Então, vamos de novo para a tela aqui para a gente deixar isso bem claro. Quando a gente fala que a aplicação da Lei 4.878 de 65, ela é para os cargos efetivos, são os cargos efetivos da Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal. Ela não se aplica a outra Polícia Civil, tá? Ela só se aplica à Polícia Civil do Distrito Federal. Isso é objeto da própria lei, ela deixa isso bem claro, que ela tem essa dupla aplicação, a Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal. Mas só elas duas, Ronaldo? Não. Qualquer outro servidor que exerça um cargo comissionado, uma função comissionada, ele também vai ter a incidência dessa norma quando trabalhando numa instituição de natureza policial. Então, ele tem que trabalhar numa instituição de natureza policial e ele pode ser um servidor, olha, não efetivo. Não efetivo. O que é um servidor não efetivo? Servidor não efetivo é aquele que não goza da estabilidade. Ele não adquire estabilidade. Ele pode passar 10 anos no serviço público, mas ele não vai ganhar, não vai conquistar a tão sonhada estabilidade funcional. Por quê? Porque ele exerce um cargo comissionado ou uma função comissionada. O cargo em comissão ou função comissionada são sinônimos nesse sentido. Por que ele não exerce? Por que ele não conquista a estabilidade? Porque esses cargos são de livre nomeação e exoneração. Então é um ato discricionário do agente competente poder nomear ou exonerar aquele servidor. Ele é um servidor público, só que ele não é um servidor público que conquista a tal sonhada estabilidade.
Esse é um conceito muito raso também, eu volto a falar, não é o nosso objetivo trabalhar direito administrativo, mas ao longo das aulas aqui vocês vão ver que eu vou falar muito, vinculando a ideia do direito administrativo, até para ficar mais claro para todo mundo aqui. Então essa é a incidência normativa que a gente tem. A norma é aplicada especificamente para a Polícia Federal ou para servidores, olha, inclusive sem remuneração, nem precisa de remuneração, mas tem natureza policial, ele trabalha em uma atividade de natureza policial, digo ele sendo um policial, mas ele trabalha numa instituição policial, tá? E ele não é efetivo do Estado, ou seja, mas para ele também vai ter incidência da norma, ele vai ter um regime disciplinar, ele vai ter um regime jurídico peculiar também, abrangendo a ele. Eu já passei por outro slide aqui, você já até viu o que a gente vai falar agora. Quando eu estou falando de uma norma de 1965, eu estou falando de uma norma que foi criada em pleno regime militar. E o regime militar traz um conceito de hierarquia e disciplina que é tão latente que a gente consegue enxergar hierarquia e disciplina nas organizações militares. Muito. Quem está estudando para carreiras policiais, polícia militar, corpo de bombeiro, você vai ver que hierarquia e disciplina, tá, são pilares do militarismo no nosso ordenamento jurídico, nas organizações militares, tá bom? Seja para a AMAN, seja para qualquer carreira militar que você queira seguir, você vai encontrar hierarquia e disciplina. Então, por que a Polícia Civil e a Polícia Federal também têm como pilar essa hierarquia e disciplina? Lembre-se, a norma é de 1965, a gente está falando de uma norma que foi criada em pleno regime militar. Mas, de toda forma, hierarquia, eu costumo falar que existe em qualquer lugar. Existe uma precedência de pessoas no meio social, dentro da sua casa, por exemplo. Dentro da sua casa você tem uma pessoa que tem uma organização maior, uma pessoa que tem uma organização menor, uma pessoa que tem uma certa autoridade na sua casa, como sua mãe, seu pai, sua avó, seu avô, e assim vai. Isso se chama hierarquia, é o respeito necessário à antiguidade do indivíduo, né? Na verdade, a gente tem isso até como um conceito de educação, esse respeito. Aqui a gente está falando de fundamentos, tá? A gente pode considerar a hierarquia e a disciplina fundamentos da Polícia Civil e da Polícia Federal. Ela se organiza, inclusive, com base no poder hierárquico que o Estado dá para ela, mas ela tem a hierarquia interna como um fundamento, algo que ela realmente precisa dar como base norte para todos os servidores que estão relacionados nessa relação jurídica. Mas a hierarquia, volta aqui para a tela só para você entender, vou colocar aqui que são fundamentos, porque isso pode cair na sua prova desse jeito. São fundamentos, tá, das instituições Polícia Federal e Polícia Civil do Distrito Federal. Mas eu costumo dizer que são pilares. São pilares institucionais dessas duas carreiras aqui. E é importante que eu entenda, então, qual é o conceito de hierarquia que eu preciso ter para poder julgar melhor as questões. Quando a gente está falando da Polícia Civil e da Polícia Federal, a gente está falando de uma instituição civil, não militar, e essa hierarquia, portanto, é uma hierarquia funcional, tá? Funcional. Quando eu tomo posse, sou nomeado em determinado cargo público, eu recebo um conjunto de atribuições. Lembra disso? É muito voltado lá na 8.112. Atribuições e responsabilidades. Quando eu assumo essas responsabilidades e entro em exercício, executando, portanto, as minhas atribuições, eu sou um servidor. A gente chama até de servidor completo, né? Um servidor de direito e um servidor de fato. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso até. Mas aqui eu quero que você entenda essa hierarquia. Hierarquia funcional é um conjunto de atribuições e responsabilidades do mesmo jeito. As pessoas costumam confundir essa hierarquia com a hierarquia militar. Lá também tem atribuições e responsabilidades. Só que aqui a gente consegue ver que é muito mais voltado para a funcionalidade do que para a própria progressão funcional do agente policial, do delegado de polícia e assim vai. Eu botei um exemplo do lado justamente para poder dialogar mais com você. Quando a gente fala, por exemplo, olha, da precedência, é uma regra de precedência. Porque essa regra de precedência, olha, é funcional. É uma regra de precedência. Como é que isso funciona na prática, Ronaldo? Funciona assim. Imagina que eu tenho um delegado aqui, ó, vamos botar classe especial, tá? Classe
especial. E esse delegado aqui é um delegado de segunda classe. Não se aperreie em relação a isso, tá? Eu vou explicar como é que funciona a progressão funcional, mas só para a gente dar prosseguimento aqui no exemplo que eu quero dar para vocês, funciona basicamente assim. O policial ele entra como terceira classe, independente do cargo dele, tá? Ele entra como terceira classe. É a função de entrada dele, assim que ele entra na polícia. E depois ele vai progredindo funcionalmente, segunda classe, primeira classe e classe especial. E é bem legal porque essa nomenclatura, essa forma funcional de escalonamento é para todo mundo, seja para o delegado, para o papiloscopista, para os peritos, para o agente policial, para o escrivão de polícia, para o agente policial de custódia. Todos eles vão entrar ali como terceira classe e vão progredir na sua carreira. Isso é bem importante, é bem legal a gente conhecer esse tipo de funcionamento, que é nesse funcionamento que eu vou receber as minhas promoções, os meus proventos, o meu subsídio é calculado sobre aquela função que eu estou recebendo, aquela minha progressão funcional que eu estou recebendo, então, na instituição policial. Mas sabendo então desse exemplo, sabendo de como funciona, agora eu vou dar o meu exemplo aqui. Tem o delegado de primeira classe e o delegado de segunda classe. Se eu parar e analisar friamente em relação à hierarquia, quem é o mais antigo, né? Quem tem mais experiência de polícia? Obviamente que a gente estaria falando desse cara aqui. Vou botar um marca-texto aqui. Esse cara aqui seria o cara mais experiente, não é? Hierarquicamente falando, dentro de uma cadeia hierárquica propriamente dita, esse cara seria precedente sobre o delegado aqui, o 2, o delegado de segunda classe. Isso não ocorre na Polícia Civil e na Polícia Federal. Por quê? Porque aqui a gente está falando de uma hierarquia funcional. Se eu tenho uma delegacia X e uma delegacia Y, não significa que esse delegado, por ser o mais experiente, é chefe desse aqui. Eles não são delegacias autônomas, ela tem uma certa autonomia, que a gente vai ver daqui a pouco também. Mas eles não há subordinação, ó. Essa relação aqui não há subordinação. Independente do cara ser mais experiente, mais antigão, como a gente fala no jargão militar, né, bem militarizado inclusive, não é, ele tem uma precedência apenas funcional, ele tem uma função aqui tal qual esse cara aqui. Eles são iguais, inclusive em atribuições e responsabilidades. E é com esse conceito de precedência que a gente tem que se ligar. Essa hierarquia aqui, ó, então, funcional da Polícia Civil. Só continuando o exemplo aqui. Quando você entra para a polícia, por exemplo, para escrivão, geralmente você vai receber um conjunto de atribuições e responsabilidades voltado para a atividade cartorial de uma delegacia. Sim, tem um cartório dentro da delegacia, verdade isso. Aí lá nesse cartório você vai controlar a documentação necessária para subsidiar a composição de inquéritos policiais, termos circunstanciados de ocorrência. Você como escrivão, por exemplo, vai receber e controlar as fianças, são atribuições, inclusive, desse cargo, o cargo de escrivão. Imagina que você acabou de entrar na polícia, é um escrivão de terceira classe, passou 3 anos ali no seu estágio probatório, esse tempo coincide, inclusive, com o tempo necessário mínimo para que você fique como terceira classe. Aí imagina, você foi promovido a segunda classe. Aí o delegado viu que você tinha uma extrema competência e gostaria de colocar você dentro da liderança, dentro da chefia daquele cartório. Só que olha só, você está trabalhando na delegacia e tem 10 escrivãos naquela delegacia. Tem escrivão de classe especial, tem escrivão de primeira classe, de segunda classe, que é mais experiente, mais antigo do que você dentro dessa escalonamento funcional. Aí você foi escolhido pelo delegado, então, e vai ser nomeado dentro daquela atividade, daquela atribuição nova de chefiar o cartório. Você, um escrivão de segunda classe novinho, vai ser chefe do escrivão de classe especial, que também está trabalhando nesse cartório? Vai. Por que eu estou falando isso? Porque não é uma questão apenas de hierarquia, é uma hierarquia funcional. Lembre-se disso, é o conjunto de atribuições e responsabilidades que você exerce naquele momento. Então, nesse sentido, você, um escrivão de segunda classe, pode sim ser chefe de um escrivão de classe especial. Não tem problema nenhum. É o meu exemplo aqui, ó. Eu coloco aqui um escrivão de classe especial e o chefe do cartório, o escrivão de segunda classe. Olha, ele trabalha no cartório. Ronaldo, eu só vou trabalhar no cartório? Não, mano. Mas é a atividade principal, né? A atividade principal do escrivão é exercer as atividades cartoriais da delegacia. E o escrivão de classe especial vai trabalhar contigo, sem problema nenhum. É claro que eu vou respeitar a experiência que esse cara tem. Faltou um I aqui, ó. Escrivão. É claro que eu vou respeitar a experiência que esse cara tem, mas em relação ao conjunto de responsabilidades e atribuições de chefiar o cartório, é o escrivão de segunda classe, no exemplo que eu estou dando.
Então lembre-se disso, é uma hierarquia funcional e é assim que é cobrado em prova. Eu dei outro exemplo aqui para a gente também, ó, o agente de primeira classe e o agente de classe especial, mesmo jeito. Geralmente são equipes, tá? Ele chefia e lidera determinadas equipes de acordo com a necessidade da delegacia ou do departamento que ele trabalha. Ele vai trabalhar lá na liderança e chefia de equipes. É possível que seja um escrivão de primeira classe, um agente de primeira classe, seja chefe, então, de um agente de classe especial. Não tem problema nenhum. Eu vou obedecer à questão do respeito, porque respeito sempre se tem, mas a gente está falando aqui de uma hierarquia funcional. Lembre-se disso. Hierarquia é funcional, porque eu tenho que levar em consideração o conjunto de atribuições e responsabilidades que aquele agente público tem. Essa, portanto, é a minha regra de precedência. Então fique ligado nisso, que é muito importante para a sua prova. Outro fundamento da Polícia Civil, da Polícia Federal, e a gente tem que levar em consideração aquele conceito histórico que eu falei para vocês, é a disciplina. Vou falar um pouquinho dela daqui a pouquinho, vou chegar aqui na tela, mas deixa eu falar um pouco mais sobre esse conceito de disciplina. Quando a gente fala de um conceito de conduta esperada do servidor público, dando para ele, inclusive, algumas prerrogativas, como a presunção da legitimidade e legalidade dos seus atos, eu pressuponho, então, que esse agente público tenha a idoneidade necessária para trabalhar no serviço público. É um pressuposto necessário, inclusive. Eu tenho que levar isso em consideração, porque senão não vai dar certo no serviço, né? Tudo vai ser uma questão de desconfiança absoluta, e não pode ser assim. Então, mas esse cara, ele precisa ter um viés disciplinar de conduta. Ou seja, se ele desviar daquela conduta que eu espero que ele tenha enquanto agente público, ele vai receber uma devida punição. E essa punição ela pode aparecer na esfera civil, na esfera penal e na esfera administrativa. Aqui, como a natureza da nossa norma tem a natureza administrativa, e quando eu falo que a disciplina é um fundamento das instituições policiais, seja a Polícia Federal ou a Polícia Civil do Distrito Federal, eu tenho que lembrar que esse conceito de disciplina que a gente está trabalhando aqui é um conceito de disciplina voltado à esfera administrativa, tá? Administrativa. E é muito importante a gente fazer essa vinculação, para a gente não confundir, não confunda, tá? Não confunda outras esferas jurídicas ou áreas jurídicas, fique à vontade, esferas jurídicas, como por exemplo a penal e a civil. Ué, Ronaldo, ele vai ser punido disciplinarmente? Sim, isso faz parte, inclusive, lembra que quando o Estado existe, dentro daquela relação povo, território e governo, e o povo dá legitimidade ao governo, tornando esse governo soberano, que a gente aprende em direito constitucional, o Estado, a administração pública, para ela poder trabalhar dentro daqueles conceitos objetivos materiais dela, buscando serviço público, atividade de fomento, intervenção e atividade de natureza policial, ela tem que se organizar e ela se organiza através do poder hierárquico. E dentro do poder hierárquico, não tem essa vinculação, mas no poder hierárquico eu vou conseguir observar que o Estado vai trabalhar mantendo um poder disciplinar. Um poder disciplinar é o poder de punir aquele indivíduo que tem a relação jurídica vertical, aquilo que a gente aprendeu ali no início. Então, o meu servidor público, remunerado ou não, tem uma relação de subordinação, tem uma relação de aplicação de hierarquia organizacional, esse cara está sujeito ao poder disciplinar. Esse poder disciplinar é o poder que a administração tem de apurar os fatos, as infrações administrativas, e se caso constatar, garantindo ampla defesa e o contraditório ao indivíduo, se constatar realmente que aquela conduta não era a conduta esperada e aquilo causou um certo repúdio para a administração pública, ou talvez até um dano para a administração pública, eu vou aplicar uma sanção administrativa nesse indivíduo. E essa mensuração da sanção administrativa, no que tange à polícia, a gente vai começar ali com uma repreensão, mas pode chegar até a demissão. Ou seja, existe um peso de gravidade de acordo com a natureza da conduta que aquele agente público teve para o serviço público. Então preste atenção, você futuro policial, você sofre a incidência desse poder disciplinar uma vez que tem essa subordinação, que tem essa inserção na atividade policial, então está subordinado e obrigatoriamente deve observar as regras do Estado.
Essa regra é a principal regra no que tange a área disciplinar para que você, tá? Então estude bastante essa regra e veja as transgressões disciplinares que vão se dividir entre leve e grave. E a gente sabe que ali dentro existe, apesar de não estar com essa nomenclatura, algumas punições com natureza até gravíssima, como o caso da própria demissão. Mas vamos seguir aqui porque é importante que a gente dê seguimento ao conhecimento. Bom, algumas observações interessantes em relação à fase do concurso. O que seriam as fases do concurso? Isso é previsto nessa norma. Mas não obstante nessa norma que a gente está estudando hoje, que é a Lei 4.878, essas fases do concurso também vão encontrar em várias outras legislações dentro desse regime jurídico organizacional de várias instituições. Eu tenho uma macro legislação voltada para a administração pública, para o servidor público, que é a Lei 8.112. Essa lei de 1990 traz esse regramento das fases do concurso público. Mas pelo princípio da especialidade, eu sempre tenho que aplicar aquela norma mais específica. A gente até falou sobre isso. Então, qual é a norma que eu vou aplicar? A 8.112 ou a 4.878? No que tange a Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal, eu tenho que aplicar essa norma aqui. Mas você vai ver que ela não tem tanta diferença. Então, quando eu vou falar aqui, eu já vou pincelar um pouco sobre a 8.112, até para a gente ter um parâmetro, né? De comparação, para que a gente consiga entender melhor. Esse é o objetivo, é entender. Então, vamos lá. A gente chama assim, tem um professor aqui do Distrito Federal que chama isso do caminho da felicidade. Eu acho isso super bacana. Vou botar aqui para a gente deixar bem legal para motivar. O caminho da felicidade. O caminho da felicidade. Você que está aí estudando, você quer passar por essa jornada aqui que não é fácil para chegar até a sua sonhada posse. É isso que a gente está fazendo, né? Estudando bastante. Então, qual é a primeira fase do concurso que eu preciso? Tem uma fase aqui, ó, que é a primeira fase, que são provas objetivas. E essas provas objetivas são definidas através de um instrumento próprio chamado edital. O edital vai estabelecer quais são as regras necessárias para o concurso público. O concurso público. Só que ele nasce da cabeça da administração pública. Toda vez que eu tenho um edital, a administração pública fala assim, eu quero fazer uma prova e eu vou fazer um edital sobre essa prova. Não, porque a administração pública ela é vinculada à reserva legal. Aquilo ali precisa estar na lei para que ele tenha um amparo jurídico para poder cobrar no edital. E a gente vai ver que várias fases do concurso que são previstas no próprio edital, como por exemplo o teste psicotécnico, teste de aptidão física, alguns documentos necessários para a aptidão médica, física e psiquiátrica de um indivíduo são estabelecidos na lei. Então ele vai pegar da lei aquela base jurídica para poder cobrar isso de você que está fazendo o concurso. Então tem concurso, por exemplo, que não tem um teste psicotécnico. Não preciso medir o grau de agressividade e criatividade do indivíduo. Eu preciso saber se ele tem condições médicas, que é obrigatório, tá? Toda prova de concurso exige necessariamente um conceito médico. O cara tem que mostrar que tem uma aptidão médica, física e mental para poder entrar no serviço público. Mas as outras fases, como o TAF, como o teste psicológico, investigação da vida pregressa, isso tem uma natureza mais voltada para a atividade policial, mas não obstante, qualquer outro concurso público pode ter isso? Pode, desde que tenha reserva legal para isso, desde que tenha previsão em lei para que se tenha, então, a cobrança dessas fases no concurso. Eu costumo dizer que são essas fases do concurso que deixam a sua taxa de inscrição até mais cara. Então você vai lá ver um concurso, taxa de inscrição R$50, aí você vai ver a prova objetiva e a entrega de documentação médica ali para comprovar que você tem a capacidade física e mental para o serviço público. Aí tem outro concurso, por exemplo, você vai ver a taxa de inscrição R$250. Ué, por que essa discrepância? Justamente para poder arcar com os custos necessários de todas essas fases, né? São mais fases no concurso, o cara tem a prova objetiva, o cara tem o teste psicotécnico, tem o TAF, ele tem outra documentação. No caso aqui da Polícia Federal e da Polícia Civil, como fase do concurso, a gente ainda tem o curso na Academia Nacional de Polícia ou na Escola Superior de Polícia, da forma que você quiser chamar. Portanto, como eu estou trabalhando uma norma de 1965, eu vou me atentar a utilizar a nomenclatura da norma. E a norma está dizendo que é a Academia Nacional de Polícia. Hoje já é a Escola Superior de Polícia, tá? Já tem um nome próprio. Mas como essa lei trabalha a ANP, então a gente vai falar sobre a ANP. Mas vamos que vamos. O teste de aptidão física.
é a sua capacidade motora necessária, tá? Capacidade motora necessária para a atividade. Para o exercício, né? Para ser mais exato, para o exercício da atividade. O que eu quero dizer com isso, Ronaldo? Em alguns concursos, a gente atende o princípio da igualdade no que tange à busca da equidade, do equilíbrio. Então, alguns concursos prevê, inclusive, uma cota específica para portadores de deficiência, uma cota, portadores não, né, para deficientes, é assim que é a forma mais correta de se falar, de se pronunciar, cotas específicas para mulheres. Essa discriminação, porque isso é uma discriminação que a gente chama de discriminação necessária, porque a atividade, a natureza da atividade policial, às vezes requer que o indivíduo tenha as plenas condições para poder buscar, então, o interesse público, que é a manutenção da ordem social e da segurança pública. Então, o concurso, às vezes, ele não prevê uma quantidade de vagas destinadas. Então, eu tenho que ficar atento para isso. Então, tem o TAF, eu tenho que demonstrar essa capacidade através do TAF. Eu posso ter uma limitação? É possível que você possa ter uma limitação, mas essa limitação não pode ser tão grave no ponto que te impeça a executar uma fase do concurso. E uma das fases do concurso para a atividade policial, Polícia Federal e Polícia Civil do Distrito Federal, é o TAF. Então você tem que fazer um teste de aptidão física. Ah, Ronaldo, e os exercícios? Os exercícios são estipulados no edital com base em normas da própria polícia que buscam uma característica isonômica, mais igualitária possível dentro de uma faixa etária, para que aquele indivíduo tenha condições de executar a atividade policial. Imagina você, um policial, se depara na rua com um indivíduo cometendo um furto, um roubo, e você precisa tomar de corrida para poder correr atrás dele ali e tentar capturá-lo. Você não tem nem a opção, fala assim, poxa, eu tenho, isso é discricionário. Não, não é. Para você, futuro policial, eu já vou te falar. Isso não é discricionário, né? O flagrante delito é um dever da atividade policial. Quando eu encontro um flagrante, eu tenho que agir, eu não tenho opção. É diferente da abordagem policial, né? A abordagem é discricionária baseada na fundada suspeita. O flagrante não. Você, futuro policial, se você se deparar com um flagrante delito, você tem o dever de agir, tá bom? Então eu vou lá e corro atrás do cara e pego o cara e trago ele sob custódia para poder levar ele até a autoridade competente e lavrar então o documento de prisão em flagrante. Eu tenho que ter condições físicas para isso, né? Porque senão não vou conseguir alcançar aquele meliante. Mas vamos seguir aqui, ó. Teste psicotécnico. Teste psicotécnico, existem um número de jurisprudências em relação a isso por conta da cobrança. Lembre-se, ó, tanto da aptidão física quanto o teste psicotécnico, eu preciso da reserva legal. Eu preciso da lei, estabelecendo quais são os critérios mais objetivos possíveis de julgamento. Critérios de julgamento. O que esse critério de julgamento vai me falar? Ele vai medir basicamente duas coisas, tá? Ele vai medir basicamente duas coisas. Ele vai medir a minha criatividade e a minha agressividade. Pode aparecer com outra nomenclatura para você, mas o mais importante para mim é que você entenda, tá bom? Isso é muito mais importante do que decorar a lei seca. Por que um teste psicotécnico vai medir a sua criatividade? Na atividade policial, você precisa ser, não é um criativo num sentido muito lato, não. Estou falando criativo no sentido de buscar soluções práticas para a execução do seu serviço no seu cotidiano. Imagina você contratar uma pessoa que ela não tem a criatividade e ela é engessada simplesmente em fazer aquilo que determinam que ela faça. Ela não tem a proatividade necessária para poder exercer algumas atribuições que ela vai receber. Isso atravanca um pouco o serviço público. Então eu preciso de um servidor que tenha uma certa criatividade para o trabalho, que busque soluções práticas para o trabalho, claro, com vínculo na lei. A lei vai determinar que ele faça determinada situação e ele vai lá e busca executá-la com a criatividade, buscando, por exemplo, o princípio da eficiência lá previsto na Constituição. Ser eficiente é ter uma questão de economicidade e velocidade. Então tem que lembrar que ele tem que ter essa vinculação ao princípio da eficiência.
Como é que eu busco isso? A prova objetiva dele não vai conseguir mensurar a criatividade dele, até porque é uma prova objetiva, né? Mas o teste psicotécnico tem alguns critérios de avaliação que a gente tem que lembrar. Agora, bem bacana é essa agressividade aqui, porque é importante que o policial tenha a agressividade. E ela pode ser alta ou pode ser baixa, concorda comigo? A agressividade de alguém, de uma forma geral, pode ser alta ou pode ser baixa. Imagina você contratar um policial para atividade pública que não tenha, não vou dizer explosão muscular, não seria a nomenclatura mais correta, mas que ele fica parado, inerte, frente às injustiças que acontecem na sociedade. Ele não tem nenhum nível de agressividade ao ponto de ter uma reação para poder buscar uma solução prática e criativa. Então eu preciso que esse policial tenha uma certa agressividade, mas é positivo, eu preciso disso. Não é que ele seja agressivo brutão, não é isso. Eu quero que ele tenha uma agressividade moderada, tá bom? Ele não pode ter nenhuma baixa agressividade. Aquele cara inerte ou aquele cara que é muito agressivo, que sai batendo em todo mundo. Não, pô, não é isso. Não é o objetivo desse teste. O objetivo é buscar alguém que tenha um certo controle sobre a sua agressividade e não tenha uma baixa agressividade ao ponto dele ficar inerte às injustiças ou ele tem uma alta agressividade ao ponto de espancar alguém na rua. Não é isso que a lei determina. A lei busca meios de buscar um ponto do meio. Vamos dizer assim, que nem Buda. Um ponto do meio, né? Um ponto de equilíbrio entre essa agressividade. Então esse teste vai buscar então esse ponto de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio na agressividade do indivíduo. Não é um teste que eu considero muito objetivo, tá? Tem muita subjetividade envolvida, mas é interessante que você converse até com um profissional de psicologia para poder entender quais são os testes que existem. São testes científicos, né? Então tem que ter parâmetro para poder fazer essa análise, senão não tem como, fica muito subjetivo. Tem que ter o mais objetivo possível em relação ao teste psicotécnico. Outro teste interessante que é a análise da saúde. E essa análise da saúde, ó, saúde física e mental. Quando a gente fala saúde física e mental, a gente está falando de uma análise médica, tá? Uma análise médica comprovada por exames clínicos. Se não tiver exame clínico comprovando, que a gente chama isso de laudo, né? São os laudos. Lá no seu edital tem uma relação de laudos que você tem que entregar, por exemplo, da sua arcada dentária, eletroencefalograma, cardiograma e assim vai. Você precisa entregar uma documentação que comprove a sua capacidade física, no sentido de que você tem uma boa saúde para entrar no serviço público. E é importante que você leia o seu edital. Ronaldo, eu tenho um problema de vista. Tem algumas atividades de natureza policial que tem um limitador, tá? Tem uma base lá máxima de correção visual que você pode ter. Então dá uma olhada no seu edital justamente para saber quais são as limitações que você tem e se você se ampara para poder fazer uma prova de concurso e não ser eliminado numa fase médica, por exemplo. Dá uma lida porque é importante. Mas é uma fase do edital, é uma fase do próprio concurso e a gente tem que ficar bem ligado nisso. Quando a gente fala de outra fase bem interessante, que é a investigação da vida pregressa, essa investigação da vida pregressa do indivíduo vai acontecer, ela é bem longa, inclusive. Você entrega várias documentações, vou botar aqui para ficar claro. Tem uma parte voltada para análise também, tá? Análise física, porque você entrega as chamadas certidões, que vai aferir o que, Ronaldo? A sua idoneidade, né? Idoneidade. Saber se você não tem nenhum tipo de processo penal, você já ouve sobre você algum tipo de condenação penal, para saber se você não deve, por exemplo, à justiça eleitoral. E assim vai buscar de você algumas informações que você vai conseguir constatar por meio de certidões. Vai entregar essas certidões ao órgão gerenciador daquele edital ou o próprio órgão que quer contratar, a Polícia Civil ou a Polícia Federal, e eles vão fazer essa análise documental de você.
Mas não obstante essa análise documental, a gente também tem uma análise de campo. Na atividade policial isso é muito comum, então não se assustem se alguém buscar na sua vizinhança algumas informações sobre você. Já aconteceu comigo. Um policial ir lá na minha cidade, lá em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, buscando informações sobre a minha conduta enquanto eu morava lá, para os meus vizinhos. E por coincidência acabou perguntando para meus primos, né, que também moram lá. Então foi uma confusão, o pessoal achou que eu estava fazendo alguma coisa errada aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, e me ligaram na hora. Mas não, é a investigação da vida pregressa, tá? É uma análise de campo para saber da minha conduta. Essa análise de campo é um pouco subjetiva? É, mas ele está trazendo informações em relação ao seu perfil, à sua conduta, à sua agressividade. Isso vai influenciar em vários momentos ali da condução do certame em relação a você. Ele pode, por exemplo, confirmar que aquela certidão negativa que você deu é criminal, dizendo que você não tinha nenhum tipo de processo penal sobre você ou condenação sobre você, era falsa. Ele vai em campo e encontra lá um desafeto seu dizendo que você teve uma vez de fato com aquela pessoa, que houve uma ocorrência e que você foi condenado. Aí ele vai lá e pega essa fraude e te desclassifica do concurso. Então é importante ficar atento nisso, porque também existe uma análise de campo, tá bom? Mas ela não é tão grande assim não, mas é bem interessante. E por último, dentro dessa ideia de fases do concurso, na Polícia Civil do Distrito Federal e na Polícia Federal, a gente ainda está falando aqui, ó, é uma fase, tá? Você não é servidor público, ó. Aqui, ó, ainda não é um servidor. Eu ainda estou na fase do concurso. E o que eu preciso prestar atenção aqui? Vou botar de outra cor para ficar bem forte aqui para você. Botar de vermelho. Olha, aqui, ó, ponto 1. Vou botar aqui, ponto 1. Por mais que eu ainda não seja servidor, o tempo que eu ficar no meu curso de formação, o tempo conta para aposentadoria. Conta para fins de cálculo de aposentadoria. Vai contar, hein? Que bom. E ó, para eu me inscrever na academia, eu tenho que ter requisitos específicos para eu me inscrever. A gente vai ver o próximo slide, inclusive, que são os requisitos para eu me inscrever na Academia Nacional de Polícia. Mas o que eu quero te falar bem importante, se você omitir alguma informação durante as fases do concurso anteriores, que poderiam limitar ou impedir o seu acesso à academia, e você porventura fez o curso, você será excluído do curso, você vai perder a possibilidade e perdeu, foi desclassificado e não vai dar continuidade às fases do concurso. Vamos supor que passou todo o concurso, você fez lá a Academia Nacional de Polícia, foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício e descobriram que você omitiu uma informação importante numa fase do concurso. Ou seja, você vai perder aquela qualidade de ser um servidor de direito, tá bom? Você vai ser um mero servidor, um aparente servidor, que é a teoria da aparência. Por quê? Porque você vai ser submetido a um processo disciplinar previsto, portanto, como uma demissão, prevendo uma demissão para você. Isso é importante. Não omita informações em relação à sua vida quando você vai entrar no concurso público. Não omita informações de uma forma geral, né? Uma questão até de preceito ético. Mas faça isso de uma conduta bem reta para o serviço público e não deixar nenhum tipo de margem de dúvida. Entregue toda a documentação que você precisar para não sofrer nenhum tipo de repelia enquanto no curso de formação ou depois que você já estiver em exercício. Isso é muito importante para a gente. Mas vamos aqui para a próxima tela que eu quero mostrar para vocês quais são os requisitos básicos para eu poder me matricular na academia. Então, ó, eu sei que não é um concurso, eu ainda não sou concursado na academia, mas para me matricular no curso, eu vou precisar dos seguintes requisitos. É até redundante, a gente vai passar bem rapidinho aqui só para você ver. Eu tenho que ser brasileiro naturalizado, ó, naturalizado. Pode naturalizado, Ronaldo? Pode, não há nenhum tipo de limitação ao brasileiro naturalizado. Até porque o que não for discriminado na própria Constituição, nenhuma lei posterior poderá discriminar a diferença ou diferenciar o brasileiro nato do naturalizado. Por que eu estou falando que a não ser a Constituição? Porque na Constituição tem uma discriminação. A própria Constituição pode fazer essa discriminação. Como, por exemplo, existem cargos privativos de brasileiro nato. Concordo que é uma discriminação, mas está prevista na própria Constituição. Lei posterior à Constituição
uma norma infraconstitucional, né, pós-constituição, ela pode fazer essa discriminação? Não, não pode. Se ela fizer, ela tem que fazer com base na própria Constituição, naquilo que a Constituição determina ela fazer. Então fique ligado, para eu ser policial civil, policial federal, eu posso ter uma nacionalidade distinta, mas sendo naturalizado brasileiro, eu vou poder então fazer o concurso e ser inscrito, matriculado aqui na academia. Para todos os concursos públicos, tá? Isso é para todos, não é só para polícia não, ó. Eu tenho que ter no mínimo 18 anos. É o ingresso no serviço público. Ronaldo, posso fazer a prova com 17? Pode, mas para ser matriculado na academia, você naquele ato ali da matrícula, você tem que ter 18 anos. Star Kit com as obrigações militares, ó. Militares. Isso aqui é para todo mundo? Não, mas se você for ler a lei, é para todo mundo. A lei 4.800, ó. Lei 4.878 de 65, que é a norma que a gente está estudando aqui, ele não faz essa distinção. Mas a gente sabe que a partir da nossa Constituição de 88, isso aqui é uma obrigação específica para homens, tá? Apenas para homens, porque não existe o serviço obrigatório, serviço militar obrigatório para as mulheres. Apesar delas poderem servir, claro, mas não é obrigatório o alistamento para elas, tá bom? Está em pleno gozo dos direitos políticos, ó. Quando a gente fala gozo dos direitos políticos, a gente tem que falar que ele tem uma dupla, tá? Uma dupla concepção. Como é que eu estou em pleno gozo dos meus direitos políticos? Quando eu tenho legitimidade ativa e quando eu tenho legitimidade passiva. Então eu posso votar e ser votado. Pronto. Então eu posso ser um servidor. Senão eu estou tendo meus direitos políticos limitados, suspensos por determinado tempo, de acordo com a infração que eu cometi, e eu não vou poder ser servidor por um determinado tempo. Então eu tenho que ter atenção, ó. Pleno gozo das atividades políticas, dos direitos políticos. E ser aprovado em todas as fases anteriores à matrícula no concurso aqui, a matrícula na Academia Nacional de Polícia. Então, quais são as fases anteriores? Eu fiz a prova objetiva, passei. Lá dentro da prova objetiva, por exemplo, tem uma redação dissertativa, faz parte do conceito de prova objetiva. Para quem faz a prova, por exemplo, para escrivão, alguns concursos no Brasil pede também uma prova de digitação, porque o cara vai trabalhar num cartório, lembra que eu falei nisso? O cara trabalha num cartório, precisa ser ágil, criativo, então vai ter um texto para ele fazer uma digitação e vai se apurar a velocidade, a frequência de erros dele, também faz parte da prova objetiva. É possível que isso cobre no seu edital. Então eu faço isso ali e passei. Qual é a próxima fase? Eu vou para o teste psicotécnico, vou para o TAF, vou entregar os meus exames clínicos, médicos necessários para avaliação da instituição policial e vou passar pelo teste, pela investigação da vida pregressa. Passei por todas essas fases, agora sim, fui aprovado em todas elas, posso me matricular na Academia Nacional de Polícia. Então veja isso, é um requisito, tá? É um requisito. Só que tem requisitos específicos, além desses aqui, que são os requisitos específicos, ó. Eu ter um procedimento irrepreensível, é um nome pomposo, até coloquei aqui, ó, para investigação da vida pregressa. Esse irrepreensível é aquela base, lembra que eu falei para vocês que a investigação da vida pregressa tem uma parte de análise de certidões e tem uma parte material, um campo, vai a campo mesmo. O policial vai a campo, material, não é só formal não. Ele vai a campo saber da sua vida, por isso que você tem que ter um procedimento irrepreensível, ser uma pessoa de fato idônea entre os seus iguais, sua vizinhança, assim vai. A saúde física e psíquica, que é uma avaliação médica, também está lá na fase do concurso, tá, mas durante o curso também preciso constatar isso lá na academia. E o temperamento adequado ao exercício do cargo. Qual é o temperamento do cargo? É o teste psicotécnico, não é? Que vai medir a minha agressividade e a minha criatividade. Então fique atento a isso, criatividade. Bom, fiz tudo isso, estou matriculado na Academia de Polícia, vou poder então fazer o meu curso de formação. A Academia de Polícia, Academia Nacional de Polícia, seja ela no âmbito da Polícia Federal, seja ela no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, é fase obrigatória, tá? Então não importa o cargo que você está fazendo. Ah, Ronaldo, eu estou fazendo para a carreira de delegado,
Meu cargo é, então, portanto, delegado. Sim, mas você vai passar pela academia do mesmo jeito. Que nenhum escrivão, que nenhum papiloscopista, que nenhum perito, que nenhum agente policial de custódia. Todos os policiais vão passar pela academia durante o curso de formação e a vida inteira também vão voltar na academia para fazer curso de progressão, curso de atualização, curso de reciclagem. Então, academia para todo mundo que está na carreira da atividade policial. Então, fica atento a isso também. Vamos seguir aqui, vamos ver o que a gente tem para frente. Ah, isso aqui é muito, mas muito legal. Muito, mas muito bacana mesmo. Eu vou dar só um exemplo para vocês aqui, olhando no olho. Olhando no olho. Botar até a canetinha ali e olhando no olho. Pensa comigo. Lembra daquelas fases do concurso, a gente vai ver daqui a pouco, tem a nomeação, a posse, o exercício. Geralmente, você já deve ter estudado isso ou visto isso em algum momento, mas você está estudando para o concurso, você sabe que você quer a posse. Você quer a posse. Isso é o que você quer, você está estudando para tomar posse. Ser nomeado já é uma baita felicidade, mas a posse, então, quando você assina ali o seu livrinho de ouro, entrou para o serviço público, você fica mega feliz. É o caminho da felicidade, como eu falei para vocês. Para eu ser nomeado, a nomeação é vinculada à vaga. Então, a vaga é provida em meu nome durante um determinado prazo, 30 dias, em regra, para justamente eu entregar o que falta de documentação necessária para poder tomar a minha posse. A posse é marcada uma data, você comparece até aquele local, geralmente é uma cerimônia solene. Você vai lá e toma posse, assina o livro da instituição e a instituição te recepciona para trabalhar ali, então. Mas eu já estou trabalhando? Ainda não. Eu sou um servidor, Ronaldo? Você já é um servidor, só que você é um servidor de direito, você conquistou o direito de ser um servidor público. Você ainda não é um servidor público completo. Mas como assim ainda falta mais? Falta trabalhar, falta entrar em exercício. Então, quando você entra em exercício, você agora é um servidor de fato também. Então, você é um servidor de direito, mais um servidor de fato, agora você é um servidor completo. Digamos que no percurso do seu concurso, durante as fases do concurso, acontece um erro alheio ou com a sua vontade, mediante fraude, não sei. Não vamos julgar ninguém, eu só quero dar um exemplo aqui para que fique claro para você. Imagina que durante o percurso, na construção das suas fases do concurso, até se chegar lá à sua posse, que é o servidor de direito, acontece algum erro, tá? Um erro da administração ou um erro seu por dolo, por culpa, enfim, um erro que não te daria a qualidade de ser um servidor de direito. O que acontece? Por esse erro, ninguém conseguiu observar ele em tempo, você tomou posse. E logo depois, 15 dias depois, você entrou em exercício. Você é um servidor público de direito? Você é um aparente servidor. Aparenta-se um servidor público, mas ele de verdade não é, porque ele não tem a qualidade necessária. Ele não é um servidor de direito. Ele é até um servidor de fato, mas não é um servidor de direito. Isso é chamada teoria da aparência. E essa teoria da aparência é muito recorrente em concursos públicos, tá? A teoria da aparência. Eu vou definir ela aqui para você, é uma definição minha mesmo, para você entender. O servidor não possui a qualidade de direito, independente da vontade. Ou seja, dependente de qual dolo ou culpa. Ele aparenta ser um servidor. É o servidor apenas de fato. Isso a grosso modo, falo grosso modo assim como se eu estivesse falando alguma coisa errada. Não, não é isso. É porque eu quero que você entenda que existe muita doutrina, existe muito conhecimento envolvendo essa parte e dá uma lida quando possível para se aprofundar mais. Aqui a gente está sendo o mais objetivo possível. Lembra que eu falei?
o objetivo dessa aula é ser o mais objetivo possível, né? Que redundância, né? Meu amigo Alexandre Morim vai me bater se ele escutar esse vídeo. Mas vamos seguir aqui. Eu quero que você entenda essa diferença entre um servidor de direito versus um servidor de fato. Entendeu? O servidor de direito são as qualidades jurídicas necessárias para a posse. E o servidor de fato é quando ele entra em exercício, quando ele começa a trabalhar. Existe algum percalço alheio à vontade, não importa de quem, esse cara tomou posse, mas ele não tinha as qualidades jurídicas de direito necessárias para aquilo, então ele é só um servidor de fato. Então ele é um aparente servidor. Fique atento a isso. E não vamos deixar que isso aconteça conosco, não é? Outro ponto importante é sobre o direito subjetivo à nomeação e a expectativa de direito. Ronaldo, isso está nessa norma? Não, isso é uma regra do direito administrativo, tá? Mas é importante que a gente fale aqui que a gente está falando de uma relação jurídica empregatícia com o Estado, não está? A gente está falando de uma relação onde você vai se tornar um servidor, portanto, dentro de uma relação de subordinação hierárquica com o Estado. Então é importante eu entender que eu passei naquelas fases do concurso, olha, eu fiz as provas, e pode ser também provas e títulos, conforme a Constituição, provas e títulos. Passei nas demais fases do concurso, fui lá e me inscrevi na Academia Nacional de Polícia, e a Academia Nacional de Polícia eu concluí com êxito, e aqui eu vou ter então, na classificação, no término, a classificação final do concurso. Essa classificação final do concurso é aquela que vai me dizer em qual posição final eu fiquei em todas as fases do concurso. Então, por exemplo, vamos supor que sejam 300 vagas em determinado concurso e você está pleiteando uma delas. E a classificação final é aquela que você está ali dentro. Então, você fez todas as fases e parou ali em décimo lugar na classificação final. Você está dentro do número de vagas, você está dentro do número de vagas. Você passou em 299 na classificação final. Você está dentro do número de vagas, que são 300, no exemplo que eu estou dando aqui, está. Então, você está dentro do número de vagas estipulado pelo edital, você tem um direito já, mas é um direito subjetivo à nomeação. Esse direito subjetivo à nomeação, vem aqui para a tela. Esse direito subjetivo à nomeação me diz que você tem que estar dentro das vagas previstas. Dentro das vagas. Nasce, portanto, para você o direito subjetivo à nomeação. Só para ficar mais lógico ainda e mais claro ainda para ti, pense o seguinte. Vou falar daqui a pouquinho sobre a nomeação e você vai ver que a nomeação ela é do cargo, tá? Ela é voltada para o cargo. O cargo ele é provido em seu nome. Existe o cargo. Não há nomeação sem cargo. Pensa assim, não tem como haver uma nomeação se não há vacância. Você entra para o serviço público, a gente está falando, claro, de uma nomeação original, aquela primeira nomeação. Então você entra para o serviço público para ocupar uma vaga. Então, se você passou no concurso dentro das vagas previstas, ou seja, declarada a vacância, através do edital, você consegue até compreender que houve uma declaração de vacância no momento anterior, justamente para pegar aquelas vagas e destinar para o concurso público. Pegou as vagas, destinou para concurso público, você já entende. Houve vacância e, portanto, estou fazendo um concurso para ocupar uma daquelas vagas. Nasce para você um direito subjetivo à nomeação. Então, dentro do prazo do concurso, que passa a contar no final ali com a homologação do concurso, você vai contar em regra 2 anos, até 2 anos, e pode ser prorrogado por mais 2 anos. Dentro desse período você tem um direito subjetivo à nomeação. E a expectativa de direito, então, Ronaldo? Que negócio de expectativa de direito é esse? Pensa comigo. Se você foi aprovado em todas as fases do concurso, mas na sua classificação final você não está dentro das vagas, ou seja, não foi declarado para você um número de vagas específico que vai te compreender, que vai te abranger, então você tem uma expectativa de direito. É possível que você seja nomeado? É possível, mas já não tem um direito, tá? É só uma expectativa de direito. Caso haja vacância e o chefe, a autoridade competente, queira prover aquelas vagas dentro do concurso válido, dentro do prazo do concurso, ele poderá, não é uma questão de deverá, ele poderá
abranger então você que já está apto para entrar no serviço público porque foi aprovado no concurso, mas você não está dentro daquela margem de classificação. Então coloca aí na tela e vamos entender isso aqui. Isso aqui, ó, dentro das vagas é o direito subjetivo à nomeação. Fora das vagas, o que eu tenho aqui então? Eu tenho uma mera expectativa de direito. Fica ligado nisso, hein? Fica ligado nisso. Eu moro no Distrito Federal, sou servidor daqui do Distrito Federal e teve mudanças atuais aqui em relação ao governo do Distrito Federal. Foi emitido um decreto e esse decreto falava para ser convocado as pessoas então que estavam dentro dessa expectativa de direito. Mas isso é específico para todo mundo? Não, não é. Isso é muito direcionado aqui no Distrito Federal, então eu quero que você preste atenção na norma que você está estudando, justamente para saber o que você vai ter ali, se você vai ter um direito subjetivo à nomeação ou se você vai ter uma expectativa de direito. É importante lembrar que a regra é em relação à nomeação. Se é nomeação, a gente está falando de vacância. Se é de vacância, é no número de vagas destinadas para o edital. Isso cria, portanto, para você, se aprovado dentro dessa classificação, um direito subjetivo à nomeação. Se estiver fora dessa classificação, uma mera expectativa de direito. É melhor entender assim e depois a gente aprofundar em outras normas mais específicas. Em outra aula eu trabalho essas normas, por exemplo, aqui do Distrito Federal e tento demonstrar para vocês como é que ela funciona. Tá bom? Vamos seguir o barco aqui. A gente vai falar agora, na verdade eu já falei sobre isso, olha, omitir informações que impossibilite a matrícula na Academia Nacional de Polícia gera um processo disciplinar. Processo disciplinar com pena de demissão. Lembre-se que a regra da demissão é quando você já tomou posse, né? Você já tomou posse, você pode ser demitido. Agora você pode ser demitido. Você já tem vínculo com a administração, pode ser demitido. Se eu estou falando que eu ainda não sou um servidor, como é que eu vou ser demitido de algo que eu não sou? Cara? Imagina, você não trabalha num lugar e é demitido de lá. Não tem como, né? Cara? Você pensa o seguinte, eu simplesmente, se eu não tiver ainda ingressado, o que acontece comigo? Eu sou desclassificado do concurso. Por quê? Ali significa que eu não fui aprovado. Ó. Não aprovado em uma fase do concurso. Em uma fase do concurso. Portanto, eu fui só desclassificado. Mas se eu já tenho vínculo com a administração, opa, aí já é diferente. Aí eu vou sofrer um processo disciplinar e uma das penalidades é a demissão. No que tange a omitir informações, quando você fala assim, omitir informações, existe uma conduta, né? E essa conduta é dolosa. Eu omiti, eu sabia, eu tinha ciência dessas informações e não quis informar porque eu sabia que podia me prejudicar. Então existe um dolo nessa situação dessa conduta do indivíduo. Isso vai gerar para ele um processo disciplinar e esse processo disciplinar vai culminar com a demissão dele. Mas lembre-se da questão da vinculação. É importante a gente lembrar que a gente está falando de vinculação. Agora vamos falar sobre coisas aqui muito importantes em relação à academia. Eu quero falar para você sobre a remoção. O que é a remoção? A remoção nada mais é do que a movimentação de um servidor. Ele foi movimentado de uma unidade para outra. Lembrando que a gente está tratando de uma norma que tem uma incidência tanto para a Polícia Civil do Distrito Federal quanto para a Polícia Federal. Então, ó, incide para a Polícia Civil do Distrito Federal e incide para a Polícia Federal. Essa norma aplica-se aos dois e além, inclusive, dos servidores civis de cargos ou funções comissionadas. Então, lembre-se disso que é importante também. Esse cara foi matriculado na Academia Nacional de Polícia, seja, por exemplo, para um curso de progressão funcional. Imagina assim, curso de progressão funcional. Durante o curso de progressão dele, qualquer curso matriculado na Academia Nacional de Polícia impede, grava assim, ó, impede
qualquer remoção dele. Qualquer uma. Qualquer remoção do indivíduo. Vem aqui comigo. Olha só, preste atenção. Se a gente está falando da Polícia Civil do Distrito Federal, atende essa regra? Atende. Mas ela tem uma incidência muito forte, tem um impacto para o servidor público da Polícia Civil aqui no Distrito Federal? Não tem tanto. Porque a gente está falando de um distrito, né? Então ele está trabalhando, só por exemplo, você que não conhece o Distrito Federal, o cara trabalhando numa delegacia na Ceilândia. Aí ele é movimentado para trabalhar em uma delegacia em Taguatinga. É perto. Brasília, o DF é perto, tudo é muito perto, tudo é muito próximo. A distância mais relevante que a gente tem aqui é cerca de 50 minutos de carro para poder chegar de um ponto ao outro. Em média, né? Vou dizer assim, em média. Então não é uma questão de remoção, tirando o cara do estado do Rio de Janeiro e jogando ele no Pará. Não cria um impacto, né, na vida dele, porque ele continua no Distrito Federal. Agora, quando a gente traz esse exemplo que eu dei aqui do Rio de Janeiro para o Pará, a gente está falando da Polícia Federal. E a Polícia Federal ele pode trabalhar nas delegacias regionais, ele pode trabalhar nas delegacias locais, no que tange a cada estado, ele vai trabalhar ali. Imagina o cara está matriculado no curso de formação, ele vai tranquilo, chega lá no curso, quando ele volta ele não trabalha mais naquela delegacia, naquela repartição, naquele departamento. Ele foi removido para outro lugar, outro ente da federação. Imagina, está lá trabalhando tranquilo aqui no Distrito Federal, de repente está sendo movimentado, foi jogado lá em Amazonas. Puxa, vai desestrutura um pouco, né, a questão familiar dele. Não obstante, ele pode ser removido sim, mas durante o curso de formação ou durante qualquer curso na Academia Nacional de Polícia existe essa vedação, esse impedimento, justamente para garantir que aquele indivíduo tenha as condições tranquilas, né, de temperatura e pressão, vamos dizer assim, para poder fazer o curso dele. E ele sabe que quando terminar o curso dele, ele vai voltar para o mesmo lugar da onde ele veio, para poder dar continuidade ao trabalho. É uma proteção, tá bom? É um sistema de proteção ao servidor público. Agora a gente tem outros 3 assuntos aqui que são mega importantes. Eu já falei sobre eles, mas isso aqui é muito voltada para uma aula da 8.112, uma aula voltada aqui porque os conceitos são iguais. O que muda geralmente é prazo, mas os conceitos da 8.112 são iguais para toda relação jurídica de contratação de mão de obra para o serviço público, que é o servidor, né? O concurso público para o servidor. Eu tenho aqui a nomeação, e vou dar uma visão para vocês, sem prazo, dou uma visão de conceito para vocês, justamente para que a gente nunca mais erre isso. A posse e o exercício. Pensa comigo. O que é a nomeação? A gente chama ela, vou botar de azul para ficar até mais bonitinho, mais elegante. Você que está assistindo, fala assim, nossa, que elegante. Grandes bosta. Brincadeira. Vamos lá. Nomeação é o provimento. Provimento. O que é dar provimento? Dar provimento à vaga. É muito legal a gente pensar assim. Você contrata alguém para trabalhar na sua empresa quando você tem uma vaga para trabalhar, você tem a necessidade, você cria a vaga, você vai lá no mercado e procura o profissional mais adequado para trabalhar com você. A administração pública é do mesmo jeito. No serviço público eu tenho a vaga, só que com diferencial. A vaga no serviço público ela é criada pela lei. A lei cria a vaga para o serviço público. Logo, essa vaga existente não ocupada, ela vai poder ser ocupada por outro servidor mediante um concurso público. O cara faz o concurso e preenche então essa vaga. E o que é a nomeação? A nomeação é um prazo, é um período que eu tenho para que aquele cara tome ciência de que ele foi nomeado para uma vaga e que ele se apresente no órgão público informando que tem as condições. Olha, imagina, passou 3 anos e meio do concurso, eu vou nomear uma pessoa, não sei como é que ela está agora, eu preciso chamar ele aqui para ver como é que ele está. Então vem aqui, deixa eu te ver, me traga essa certidão criminal de novo, deixa eu ver se não aconteceu nada nesse tempo de 3 anos e meio com você, deixa eu dar uma olhadinha na sua vida pregressa rapidinho, uma coisa muito sumária, muito rápida, para saber se aquele cara tem as condições. Ou imagina, tu convoca o cara na nomeação e ele nem aparece. E aí a vaga vai ficar sempre para ele ali, destinada para ele? Não pode. Eu vou tirar aquela vaga no nome dele, vou desprover a vaga no nome dele e vou buscar outra nomeação. Então, nomeação tem a ver com a vaga, tá? Eu nomeio a pessoa
para ela trazer para mim a documentação necessária para eu confirmar que ela continua com a idoneidade e que ela continua com uma vida pregressa tranquila, justamente com as qualidades necessárias para poder ser um servidor público. É para isso que serve a nomeação. Essa é a natureza jurídica da nomeação. Mas uma vez que o cara se apresenta e ele tem todas as condições, aí eu elevo o passo dele. Na nomeação ele ainda não é um servidor, mas eu vou elevar o passo dele. Agora eu vou promover esse cara. Promover não, né? Ele nem no serviço público como é que ele pode ser promovido? Mas agora eu vou tornar ele um servidor público. Agora eu vou dar posse. Agora eu vou investir, eu vou investir. É a chamada investidura. A investidura. Vou investir esse cara de quê? Vou investir dinheiro nele? Também. Né? Também. Mas vou investir duas coisas nele. Vou investir atribuições e responsabilidades. Ele vai assinar um termo para mim, um termo de posse, dizendo que ele assume a investidura em si nas atribuições necessárias do cargo que ele vai exercer. Imagina um delegado de polícia. Quais são as atribuições de um delegado de polícia? Inúmeras. Então eu preciso que esse cara venha aqui e assine isso para mim. Olha, assina de fato que você está assumindo a sua responsabilidade e as suas atribuições dentro do cargo que você está tomando posse. Porque se você não cumprir as suas atribuições, eu vou te aplicar uma punição disciplinar. Então, não observar as suas atribuições é um caso de transgressão disciplinar. Não cumprir deliberadamente, culposamente, depende das circunstâncias. Mas você já sabe que a transgressão disciplinar ela tem uma relação direta com o conjunto de atribuições e responsabilidades do agente. Então, pensa assim, que é melhor. Você consegue ter um resultado mais coerente na sua interpretação, pensando a norma de uma forma lógica. Mas tudo bem, fui lá e investi aquele cara, agora ele é um servidor público, tá? Agora ele pode ser punido disciplinarmente, lembre-se disso. Ele já é um servidor completo? Não, ele só na posse, ele é só um servidor de direito, já falamos isso. Mas ele precisa trabalhar, ele precisa começar a trabalhar, precisa realmente exercer as suas atribuições e responsabilidades. E para isso ele precisa entrar em exercício. Ele precisa ser lotado em uma determinada diretoria, delegacia, enfim, a gente está falando de atividade policial civil federal. Então ele tem que ser lotado em uma unidade policial para poder, então, exercer as suas atribuições e assumir de fato as suas responsabilidades. Então ele entra em exercício. Entrar em exercício, olha, vou botar aqui, é redundante, é trabalhar. Ele precisa trabalhar para entrar, para ser agora um servidor completo, um servidor de direito e um servidor de fato. Agora ele sim, ele completou o caminho da felicidade dele. Mais ou menos, porque ele ainda não tem estabilidade. Agora, quando ele entra em exercício, começa a contagem de um prazo essencial para a saúde funcional dele. Começa a contagem do estágio probatório. Agora eu vou falar um pouquinho só sobre essa nomeação por acesso, para a gente matar isso aqui também e seguir para o estágio probatório. Nomeação por acesso é a chamada ascensão, né? Ela não foi recepcionada pela Constituição Federal de 88. Deixa eu já fazer uma grande diferenciação aqui para você não errar mais esse tipo de questão. A não recepção é diferente de revogação, tá? Os efeitos até parecem com a revogação, mas não é isso. A não recepção, se você ler a norma, pegar a lei hoje, entra aí no site do Planalto, digita aí, Lei 4.878 de 1965, você vai pegar a lei. Essa lei, você vai encontrar lá as formas de provimento, você vai ver que existe uma nomeação por acesso. Ela existe de fato? Não. Ela não tem vigor, ela não tem força. Ela pode até existir na norma, mas ela não foi recepcionada pela Constituição. E o que não foi recepcionado na Constituição perde o seu vigor normativo. Eu não posso aplicar. Mas, Ronaldo, está ali, está vigente. Ele está até vigente, mas não tem vigor. Se não tem vigor, eu não posso aplicar. Quer ver um exemplo disso muito interessante? Da diferença entre vigor e vigência? É o interstício legis. Geralmente, uma norma tem um tempo necessário para ela entrar em vigor. Lembra do Código Civil de 2002? Ele foi publicado, promulgado, em 2001. E ele foi vigente em 2001.
Publicou-se então a vigência do novo Código Civil. Mas ele tinha vigor? Ele produzia efeitos? Não. A própria norma dizia que ele ia obedecer um ano de intertício legis. Esse intervalo, justamente para que haja adaptação normativa, a sociedade, os advogados, pudessem se adaptar, se atualizar em relação às novas normas de relação do Código Civil e aí então pudessem aplicar. Um ano depois, passou a ter vigor. Viu? Uma norma que estava vigente, mas não tinha vigor, o vigor dela completou depois, então é possível ter uma norma vigente que não tenha vigor. É o caso da não recepção. Por que eu falo isso? Porque as provas de concurso que a gente pega com questões desse tipo, geralmente fala assim, foi revogado. Não, não foi revogado, né? Não foi recepcionado, tá bom? Ele não efetuou o fenômeno jurídico da recepção constitucional. Ele não foi recepcionado, porque afrontava a Constituição. E agora eu vou explicar por que afrontava a Constituição. A Constituição Federal, ela prevê a possibilidade de ingresso no serviço público através de concurso público. O concurso público é a forma de ingresso, é a regra, né? O concurso público é a regra constitucional para que você entre no serviço público. Ronaldo, essa regra é absoluta? Não, porque existem os cargos de livre nomeação e exoneração também, previstos ali no artigo 42 da nossa Constituição. Mas a regra é que você faça um concurso público para entrar no serviço público. Uma vez que você está dentro do serviço público, agora você vai ser promovido dentro do cargo que você fez. E aqui começa a entender o acesso. Você faz um concurso para um cargo. Esse seu concurso é específico para um cargo. E esse cargo possui um escalonamento funcional que a gente chama carreira. Tá? Baseado na função, funcionalidade. Funcionalidade. Quando a gente fala que dentro da sua carreira, dentro da funcionalidade prevista na sua carreira, digamos que você fez um concurso para agente da Polícia Federal ou agente da Polícia Civil, tanto faz. Você entra como terceiro na classe, terceira classe. É como você entra, é a sua funcionalidade, né? Dentro de um escalonamento funcional, você entra como terceira classe. O que vai acontecer contigo? Você vai para a segunda classe, quando você for promovido, você foi para a primeira classe, depois de determinado tempo, e chega até o classe especial. Você deixou de ser agente de polícia? Não, você não deixou. Você continua sendo um agente de polícia. Por que você não mudou de cargo? Porque você fez concurso para o cargo de agente de polícia. Você não fez um concurso para delegado. O acesso seria isso. O acesso é que você internamente fizesse uma prova interna, um concurso interno, para poder sair de agente e ir para delegado. Não pode. Para você ser delegado, você também tem que fazer um concurso público. E o concurso público para delegado eu já adianto para vocês, é obrigatório, tá? É um concurso público de provas e títulos. E ele tem a participação obrigatória da OAB, porque faz parte de um órgão essencial à manutenção do sistema judiciário, é um órgão informativo do sistema judiciário. Então eu preciso da participação da OAB, até porque o delegado tem atividade jurídica, tá bom? Além da atividade policial dele, ele também tem uma atividade jurídica. Então lembre-se disso. Para eu entrar em qualquer cargo, salvo as exceções previstas na Constituição, que não é o acesso, eu preciso fazer um concurso público para poder entrar naquele cargo. Dentro do cargo, eu vou ter uma ascensão normal, funcional, dentro do mesmo cargo. Terceira classe, segunda classe, primeira classe e classe especial. Mas eu não posso ascender a outro cargo. Eu posso mudar de cargo mediante concurso público. Então, não é permitido que você tenha, então, a nomeação por acesso. Isso não foi recepcionado pela Constituição Federal. Vamos colocar aqui bem iluminado para que isso fique bem claro para você. Tá? Bem claro mesmo. E a gente não pode perder um pontinho de graça quando cair na nossa prova sobre isso. Tranquilidade? Vamos para a próxima situação. Quando a gente fala de nomeação, a gente vai lembrar que a nomeação, a primeira nomeação, ela é muito importante para a gente, né? É uma nomeação originária, né? Foi dado para a gente através de um concurso público, a gente foi nomeado, cumpriu os requisitos necessários para a posse e tomamos posse. Essa primeira nomeação que te dá,
essa primeira posse que você tem, de fato, você entrou num serviço público, tem todas as qualidades jurídicas de direito para você vai tomar posse pelo governador, no que tange a Polícia Civil do Distrito Federal. E se for para a Polícia Federal? O chefe do Poder Executivo Federal. E quem é o chefe do Poder Executivo Federal? O presidente. Então, o presidente da República dá a primeira posse a toda a Polícia Federal e o governador do Distrito Federal vai dar a primeira posse aos policiais civis do Distrito Federal. Lembre-se que quando você for ler a norma, é possível que você encontre a nomenclatura aqui para o DF de prefeito. Mas a gente está falando de novo de uma norma de 1965, onde naquela época a gente tinha prefeito, não governador. O prefeito era um cargo de confiança nomeado pelo presidente da República. Hoje não é um governador, hoje é um governador eleito pelo povo com mandato de 4 anos. A gente não tem no Distrito Federal prefeito, mas não tem prefeito. A gente não tem município, nós não somos divididos em municípios. Nós temos regiões administrativas aqui no Distrito Federal, mas isso é caso para a gente estudar especificamente em lei orgânica do Distrito Federal. Lembrando, a primeira posse é sempre dada pelo chefe do Poder Executivo. E outras posses, Ronaldo? Imagina que eu tenho um poder hierárquico e eu preciso organizar o meu corpo funcional. Então, eu fui nomeado como diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal e agora eu preciso ter um chefe de gabinete, agora eu preciso ter um chefe de direção administrativa, eu preciso ter outros departamentos preenchidos. Imagina que o governador tivesse que dar posse para todo mundo ali. Então, eu, como diretor-geral, posso solicitar, então, ao secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Estou trazendo um exemplo aqui da Polícia Civil, tá? Mas isso a gente vai ver para cada um, para a Polícia Federal e para a Polícia Civil. Eu quero que vocês entendam que essa primeira posse, até porque é uma posse muito importante, que é do diretor-geral, ou a sua posse como um agente de polícia, tudo tem que ser dado pelo governador. Se você for preencher algum outro cargo que precise de uma posse, não original, mas uma posse, você vai ser nomeado por outra pessoa. Sua posse será dada por outra pessoa. Não precisa ser necessariamente o governador. Então vamos na tela aqui, vamos começar com aqui tá, a primeira posse será pelo governador, até falei isso aqui, mas aqui a gente está falando do Distrito Federal, né? Se a gente está falando do âmbito federal, será pelo presidente da República. E lembrando que isso, inclusive, pode ser delegado. Mas o mais importante que a gente decore e entenda da lei é isso aqui. Ó. No que tange a União, quando a gente está falando da posse na União, o presidente da República vai dar posse. Para quem? Quem dá posse? Coloquei bem esquematizadinho aqui. O diretor-geral do Departamento Federal de Segurança Pública, que é hoje, esse nomezinho aqui é antigo, tá? Hoje é a Polícia Federal. Esse cara aqui, ele vai dar posse para quem? Para o seu chefe de gabinete, para o seu corregedor-geral, para os delegados regionais, afinal o Brasil é dividido em regiões, não é? 5 regiões. Tem regiões que tem mais de uma delegacia regional. E ele também vai dar posse para os diretores e chefes subordinados, tá? Outros diretores, de uma forma geral. Outros diretores e chefes subordinados. E esse cara, ele dá um desses diretores, que ele dá posse, é o diretor da divisão administrativa da Polícia Federal. Esse diretor, que foi o diretor-geral que deu posse para ele tem funções e atribuições também de dar posse. Quais? Qualquer outra que não seja conflitante com a do diretor-geral do Departamento Federal de Segurança Pública. Ele dá as demais posse. Vamos ver aqui, ó. Vou passar para frente para você ver já aqui no Distrito Federal. Então, no Distrito Federal, quem dá posse, né? Quem vai dar a posse? No Distrito Federal, o secretário de Segurança Pública é o secretário de Segurança Pública. Olha, vou botar de vermelho para ficar claro para você não confundir. Ó. Não é o diretor-geral, não é o DG, é o secretário de Segurança Pública. Lembre-se disso. Ele vai dar posse para a Polícia Civil, do chefe de gabinete da Polícia Civil e todos os demais diretores subordinados. Um desses diretores é o diretor da divisão de serviços gerais. Também tem um caráter administrativo, né? De gestão, vai trabalhar a questão de organização.
esse diretor, por analogia, ó, ele também vai dar posse aos demais casos. Então, precisa ali, por exemplo, de um escrivão-chefe de um cartório. Quem vai dar posse ali ao cargo de confiança que aquele escrivão vai fazer é o diretor-geral de serviços gerais da Polícia Civil. Lembrando que o diretor-geral do Departamento Federal de Segurança Pública, diretor da Divisão Administrativa e o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal podem delegar suas funções de dar posse. É importante porque assim, a gente já entende a regra e vem aquela questãozinha chata de delegação. Decora quem pode delegar essa atividade. É possível que ele delegue? É possível. Na prática é muito difícil acontecer essa delegação, tá? Porque são cargos de confiança, ele quer estabelecer uma relação de confiança, então geralmente ele mesmo faz parte e dá essa posse. É muito comum isso acontecer, mas é permitido para ele fazer então a delegação de funções. Agora a gente vai falar um pouco sobre o exercício, entrar em exercício. Entrar em exercício, quando a gente fala entrar em exercício, é de fato trabalhar. Não é assim que a gente entende? Então, trabalhar é entrar em exercício efetivamente, efetivamente. Tem algumas questões da norma que geram uma certa polêmica e eu quero ser o mais objetivo possível para que você tenha informação útil e relevante para fazer a sua prova. Então, pense comigo. Eu fiz concurso para a Polícia Civil do Distrito Federal? Fiz. Fiz concurso para a Polícia Federal? Fiz. Então, beleza. Tomei posse, entrei em exercício. Digamos na Polícia Federal. Onde é que eu vou cumprir meu exercício? Na Polícia Federal. É simples assim. Vou cumprir o exercício exercendo as minhas atribuições e responsabilidades dentro do respectivo cargo do qual eu fiz o concurso público e fui aprovado. Se eu fiz concurso para a Polícia Civil do Distrito Federal, aonde eu vou cumprir o meu exercício? Na Polícia Civil do Distrito Federal, porque eu fiz concurso para aquele cargo no Distrito Federal. Então a regra, quando a gente fala sobre aonde eu vou cumprir o exercício, a regra é básica, né? Que nem a regra é clara, Arnaldo? E a regra é voltada para que você cumpra o seu exercício na respectiva força policial que você fez o seu concurso, na Polícia Federal ou na Polícia Civil do Distrito Federal, que são os objetos dessa norma que a gente está estudando. Agora, é possível que eu cumpra o meu exercício em outra localidade alheia àquela que eu fiz o concurso? É possível, por exemplo, fazer concurso para a Polícia Civil do Distrito Federal e cumprir o exercício fora da instituição policial, digamos, no Tribunal de Contas da vida? Mas não é a regra. A regra é a lógica, a gente tem que partir do princípio na lógica. Eu faço um concurso para a Polícia Civil, vou cumprir o meu exercício na Polícia Civil do Distrito Federal. E é assim que eu tenho que ir, de uma forma bem retilínea. Tranquilo? Não vamos esquecer disso. Mas vamos aqui na tela que eu quero mostrar para vocês. Sair do país durante o exercício. A gente está falando, claro, de sair do país a trabalho, tá? A trabalho, não é trabalho? A trabalho. Não é de férias não, meu amigo. De férias você só informa, tá bom? E pode sair do país. Sem problema nenhum. De férias você pode ir para Bagdá, sem traumas. Agora, a serviço, quando a gente está em exercício, eu preciso me ater que eu tenho algumas regras ali. A regra, minha regra 1, tá? É que quando eu estiver em exercício, ele não... Vou botar aqui iluminar para ficar muito, mas muito claro para você, Em exercício, não poderá sair do país para fins funcionais. Não pode. Então, eu não posso sair do meu país para fins funcionais. Aí vem o danado do salvo, né? Aquele exceto, salvo. Isso aqui serve só para quebrar as nossas pernas no concurso, não é verdade? Não, isso aqui são as exceções que a norma busca justamente para dar esse amparo. Quando eu vou cumprir missão oficial, a missão oficial em nome da minha instituição, em nome da República Federativa do Brasil, ou quando eu saio para estudar, também para estudar, trazendo técnicas colaborativas e construtivas para a minha instituição policial. Mas é claro que eu não estou saindo para estudar porque eu quero, a polícia está me mandando para lá para poder estudar. E para ambos os casos, olha, eu preciso de prévia autorização do chefe do Poder Executivo. Tá, chefe do Poder Executivo. Não caia nesse engodo, nessa pegadinha. Então,
Quando eu falo chefe do Poder Executivo, eu sei que a norma está trabalhando a Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal. Para um policial federal sair do país a serviço ou para fins de estudos, quem tem que autorizar o deslocamento dele? Quem tem que autorizar a saída do país dele? É o presidente da República, é o respectivo chefe do Poder Executivo dele. Ele faz parte do organismo federal? Faz parte. E quem é o chefe do Poder Executivo Federal? É o presidente da República. Portanto, fica ligado, não confunda isso, tá bom? Agora, quando a gente falar da Polícia Civil do Distrito Federal, para sair do país, a Polícia Civil pode sair do país? Pode, por que não? Fazer um curso de estudo nos Estados Unidos, por exemplo, participar de uma feira de segurança pública, mas tudo isso eu estou em missão oficial, estou indo com um objetivo de interesse público, não interesse particular. Então, quem vai autorizar aqui? É o governador. Nesse caso aqui, o governador. Lembre-se que a norma, vou botar entre parênteses, a norma me diz prefeito. Muito chato isso, né, cara? Ronaldo, tu é muito chato. Bicho, não é não. Eu tenho uma preocupação tão grande que você entenda, e às vezes assim, eu não gosto muito da lei seca, eu quero que você tenha uma compreensão. Aí quando você vai ler a lei seca, você vê prefeito, polícia metropolitana, e fica numa confusão só. E não, eu já estou te passando a letra de como é que você tem que fazer, justamente para ter essa interpretação mais justa, para ter essa interpretação mais direcionada naquilo que você precisa para o seu concurso, entendeu? Então vamos seguir aqui de novo. Eu tenho uma segunda regra, e essa regra é legal. Eu posso cumprir o meu exercício fora da... Aqui eu botei PCDF, mas coloca aí também, Polícia Federal, tá? Coloca aí também Polícia Federal. Aqui não é uma questão de territorialidade, né? Aqui, é território, é localidade. Localidade. Aqui a gente está falando de instituição, de verdade, de instituição. Então, de novo, regra, fiz concurso para a Polícia Civil do Distrito Federal. Qual é a instituição que eu vou trabalhar? Polícia Civil do Distrito Federal. Não tem erro isso. Então, essa é a regra. Agora, tem exceção? Tem exceção de novo. Então, vamos ler aqui, vamos matar todos os pontos que degringolam a nossa compreensão. Regra 2, não posso cumprir o exercício fora da instituição policial, seja a Polícia Federal, seja a Polícia Civil do Distrito Federal. Tranquilo? Agora tem de novo o danado do salvo. Salvo quando o quê? Salvo quanto às atribuições, aqui é quando, deixa eu corrigir ali porque está errado, não é quanto não, é quando, tá? Salvo quando as atribuições forem inerentes ao cargo. O que ele está querendo dizer isso aqui, Inerentes ao cargo. A minha atividade, ela tem uma natureza jurídica, lembra? Qual é a natureza jurídica do cargo? É policial. Então, quando tem inerentes ao cargo, é de natureza policial. Então, eu estou exercendo um cargo de natureza policial? Sim, é possível que eu cumpra, então, fora da instituição Polícia Civil ou Polícia Federal. Tem algumas regras que a gente tem que se ater, principalmente para a Polícia Civil do Distrito Federal, da não movimentação fora territorial. Então, ele não pode cumprir, por exemplo, isso está em outra norma, tá? Isso está na Lei 9.264, que a gente vai estudar em outra aula, mas eu não posso cumprir o meu exercício fora do Distrito Federal, sendo da Polícia Civil do Distrito Federal. Eu posso ser cedido para um órgão da União, inclusive aqui dentro do DF. Para o STJ, por exemplo, posso ser cedido para lá. Posso ser cedido para outros tribunais, para o Tribunal de Contas da União, que tem natureza administrativa, né? É o controle externo. Eu posso trabalhar lá? Posso, desde que a sede seja no Distrito Federal. Mas são regras voltadas mais para a Polícia Civil do Distrito Federal. No que tange a Polícia Federal, fica muito tranquilo. Até porque ele pode ser movimentado para todo o território brasileiro, né? Então ele não tem essa limitação territorial, tá bom? Ele pode trabalhar em outras instituições. Eu quero que você se prenda nesse momento, nessas informações aqui, Para ele trabalhar em atividade de natureza policial, tem que ser autorizado pelo seu respectivo chefe do Poder Executivo, ou seja,
Pode ser o presidente da República, pode ser o governador. Depende de quem a gente está falando, né? Se a gente está falando da Polícia Federal, é o presidente da República. Se a gente está falando da Polícia Civil do Distrito Federal, é o governador. Então fique atento em relação a isso. E de toda forma, tem que ter um prazo certo, tá? Tem que ter um prazo certo. A lei não estabelece prazo. Não estabelece. Então, se cai na sua prova dizendo que o policial poderá ser cedido para cumprir o seu exercício no Tribunal de Contas do Distrito Federal por um período limite de 2 anos. Não, está errado. A lei não me dá um prazo. A lei fala que a sessão deverá acontecer em prazo certo. Então, no momento da sessão, a gente vai lá e estabelece um período que aquele indivíduo pode ficar lá. Pode ser renovado? Pode ser renovado. O que a lei estabelece é que tem que haver o prazo certo, o prazo pré-estipulado da permanência daquele indivíduo lá. Pode haver renovação por sucessivos períodos, sem problema nenhum. Mas ela não tem um período. Vai ser 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Não. Quem decide isso? Quando eu não tenho o motivo, lembra? Eu tenho um ato discricionário. A lei estabelece que tem que ter um prazo e eu vou lá e estabeleço um prazo de forma discricionária, dizendo o que é mais conveniente e oportuno para a administração pública. Estabeleço isso, então, no momento da sessão daquele servidor. Tranquilo isso, né? Muito tranquilo. Mas a gente precisa entender algumas questões aqui do estágio probatório. O que eu vou fazer? Para a nossa aula não ficar muito longa, até porque já tem quase 1 hora que a gente está conversando aqui sobre essa legislação, eu vou interromper a nossa aula aqui. Na próxima aula a gente vai dar continuidade, então essa aula vai ser a aula 1, voltada para a Lei 4.878, e a nossa próxima aula vai ser a aula 2 da Lei 4.878 de 65. E se der tempo na próxima aula eu resolvo questões com vocês, para a gente poder ficar um pouco afiado nesses assuntos, mas não obstante, pratique, sempre pratique, para a gente poder ganhar ali então a sonhada excelência e chegar à posse que a gente quer. Por enquanto eu fico por aqui. Luz e paz para você, meu amigo, e continue estudando.